Oi pessoal, tudo bem? Retomando aí os estudos sobre criminologia, direito penal e crimes na internet, hoje eu escolhi falar um pouquinho a respeito de jogos eletrônicos, virtuais e etc. e violência, né? Como é que o direito penal e a criminologia vão tratar aí dessas questões. Bom, primeiro, falando um pouquinho a respeito do contexto aí, ou das situações que levam de algum modo a rediscutir ou a discutir essa questão de jogos e violência. Bom, nós tivemos em 13 de março de 2019 aquela situação do massacre na escola em Suzano, né, em que dois indivíduos ingressaram no colégio, ex-alunos, né, e passaram a atirar ali contra funcionários e alunos da escola. Essa situação acabou reacendendo essa discussão sobre jogos e violência, porque depois, ao longo das investigações, se verificou ali que os meninos, né, que os rapazes, eles eram adeptos a jogos violentos. E aí tudo isso trouxe à tona novamente essa discussão sobre a eventual correlação entre jogos violentos e a prática da violência pelos indivíduos, né, que são adeptos a esses jogos. Bom, de fato a gente tem alguns jogos que possuem conteúdo violento, né, simulação de morte, de situações sexuais, xenofobia, homofobia, assim por diante. Tanto que logo após esse episódio de Suzano, foi proposto um projeto de lei, o projeto de lei 1577 de 2019, de iniciativa do deputado Júnior Bozella, do PSL São Paulo, visando alterar o Código Penal e o Marco Civil da Internet, objetivando ali a criminalização dos jogos que sejam considerados violentos. Então, esse projeto de lei ele vai trazer ali duas alterações, uma no artigo 286 do Código Penal, que trata da conduta de incitar prática de crime, né, que tem uma pena de detenção de 3 a 6 meses, triplicando a pena se a incitação ocorrer pela internet e também trazendo figura equiparada à incitação em relação àquele que desenvolve, vende, empresta, cede, aluga, disponibiliza aplicativos ou jogos eletrônicos que incitem violência. Então essa seria aí a previsão, a alteração ao Código Penal. No Marco Civil, esse projeto de lei pretende inserir o artigo 21A para punir o provedor. É até interessante essa questão da punição do provedor no âmbito criminal, né? Enfim, que disponibilize jogos eletrônicos que incitem violência ou que deixem de disponibilizar o conteúdo violento quando forem notificados a fazê-lo, né? Dentro ali da sua capacidade técnica. Bom, essa questão dos jogos violentos não é uma novidade no Brasil, como eu disse, veio à tona aí com esse episódio, mas nós já tivemos a suspensão da venda de alguns jogos violentos no Brasil. Talvez um dos mais famosos seja o Carmageddon, em 97, né, que era um jogo baseado num filme que simulava o atropelamento de pessoas. Também os jogos eletrônicos, de acordo com alguns estudos na área de psicologia, podem gerar situações de vício, comprometimento da vida social e etc. Mas não existe nenhum estudo conclusivo, né, sobre a efetiva relação de causa e efeito entre os jogos, né, entre quem é adepto desses jogos, enfim, né, e os comportamentos violentos. Não há nada que demonstre que, de fato, aquele que joga um jogo violento, posteriormente irá praticar crime, né? Até porque se assim o fosse, seria uma situação muito complicada, né? Então não existe nada que demonstre que aquele que pratica, né, que joga um jogo violento, irá praticar eventualmente, irá exteriorizar essa violência também no plano real, né? É claro que aquele que já tem uma personalidade mais violenta, evidentemente, acaba optando por jogos que são mais violentos também. Mas não existe ali nenhuma demonstração científica dessa relação de causa e efeito. Além disso, existem estudos também que demonstram que esses jogos não são só negativos, né? Existem também alguns aspectos positivos relacionados a reflexo, coordenação motora e assim por diante. Enfim, essa questão do direito de jogar também está relacionada a um direito constitucional, que é o direito ao entretenimento e ao lazer, né? E até sob o ponto de vista econômico, a criminalização desse tipo de conduta talvez não seja o caminho mais interessante, né?
porque o censo da indústria brasileira de jogos digitais no Brasil aponta que o Brasil é o 13º no ranking mundial na indústria de games e o segundo lugar na América Latina. Enfim, o desenvolvimento de games aí é uma profissão e eventualmente eu estou correndo o risco de criminalizar essa profissão. Além disso, a gente tem uma questão que é a própria existência já de regulamentação para classificação do conteúdo em relação à faixa etária. Sem contar também as discussões atinentes ao papel dos pais na fiscalização ali das atividades ali de crianças e adolescentes. A gente já gravou um vídeo anteriormente falando dessa questão da maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes nesse contexto de internet. Bom, além desses jogos eletrônicos, existem duas outras situações que eu acho que vale a pena comentar. Uma delas foi bastante debatida, né? Que foi o jogo da baleia azul. Sempre surgem jogos similares, então acho que é importante mencionar. O jogo da baleia azul ele surgiu na Rússia em 2016. Ele foi associado a várias situações de suicídio no mundo, incluindo no Brasil, né? O jogo ele consiste em 50 desafios que são distribuídos por um curador. Então existe um responsável ali dentro de um grupo numa rede social em passar as tarefas ou missões que devem ser cumpridas dentro do jogo, né? Essas missões elas começam leves e aí vão aumentando a gravidade, passando por situações de automutilação até chegar à última missão, que pode configurar ali um induzimento a suicídio. Bom, automutilação é uma situação de autolesão, a princípio não punível pelo direito penal, já que o direito penal não pune a autolesão. Mas a gente tem as situações de induzimento ao suicídio, né, o último desafio, que podem sim configurar crime nos termos do artigo 122 do Código Penal, né? Desde que a gente tenha uma situação de morte ali efetivamente da vítima ou uma situação de tentativa de suicídio que gere uma lesão corporal de natureza grave. Também é possível eventualmente enquadrar no crime de homicídio se a vítima não tiver ali se a vítima demonstrar uma resistência nula ali em relação à influência do curador, né? Então, se for uma criança, enfim, alguém que não tem uma capacidade ali de discernimento e é mais facilmente ali, portanto, manipulada, essa vítima pode eventualmente, né, se ocorrer um resultado morte, né, o autor pode ser enquadrado no crime de homicídio. Outra situação também que pode vir a se configurar nesse contexto é o crime de ameaça. Geralmente a pessoa, quando quer sair do jogo ali no meio do caminho, acaba sendo ameaçada ali pelo curador. Então também o crime de ameaça pode surgir nesse contexto. Acho que também vale a pena mencionar que para que haja a configuração do crime do artigo 122, a vítima tem que ser determinada, né? A necessidade de demonstração de determinação dessa vítima. E também acho que vale a pena mencionar a Lei 13.819 de 2019, é uma lei que não traz tipo penal específico sobre essas situações, mas é uma lei que trata de política pública de prevenção às situações de automutilação e suicídio, também na internet, né? Porque é uma preocupação crescente, já que essas situações vêm se intensificando, aí, sobretudo com vítimas crianças e adolescentes. Bom, ainda nós podemos comentar um pouco sobre a questão do jogo da boneca Momo, né? A Momo aparecia nos slimes do YouTube Kids, né? E depois também nós tivemos pessoas que se aproveitaram um pouco dessa onda da Momo para praticar ilícitos variados, então pedia para adicionar no WhatsApp, e aí ao adicionar no WhatsApp, o indivíduo, né, a vítima ficava aí sujeita a uma série de situações, né, que vão desde do eventual induzimento ao suicídio, mas também obtenção ilícita dos dados, extorsões, situações que poderiam estar relacionadas à pornografia infantil. Nunca se sabe qual é a intenção criminosa ali por trás desse contato com um terceiro, um estranho na internet. Bom, acho que por fim é importante mencionar que a gente tem uma vertente na criminologia, né,
que é a criminologia cultural, que vai tratar um pouco dessas representações simbólicas do crime no meio social e cultural, né? A necessidade de entender essas representações simbólicas, imagens, significados dos crimes, das subculturas, em relação aos produtos e culturas dominantes na sociedade. Então, sobretudo em relação aos jogos eletrônicos violentos, que a gente comentou primeiro, essa análise da criminologia cultural pode ser interessante, né? Ela é desenvolvida, dentre outros autores, pelo Clinton Sanders, mas existem outros autores que são referências sobre o assunto, né? Que vai analisar ali o crime como um produto cultural, né? O papel ali da rotulação, dos significados que as mídias assumem nas representações do que vem a ser certo e errado e que se tornam bases ali morais, políticas da realidade que acabam servindo para controle social, controle do Estado, né? Lembrando que a sociedade ela tende ali de algum modo a criminalizar o risco, a incerteza, muito pautada pelo pânico moral, eventualmente incentivado pela mídia. Enfim, são questões aí para refletir sobre esses temas que são temas importantes que surgem no contexto da internet também. Bom, bons estudos para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.